Olá pessoal, seja bem-vindo de novo ao Formado e Portas Abertas. Para quem não lembra de mim, eu sou o Douglas. Agora eu vou voltar a estar participando com vocês aí toda semana desse programa. A gente continua discutindo sobre o livro Paixão por Vencer, do Jack Welch. E no capítulo de hoje ele nos sugere o tema estratégia. Ele, apesar de que o Jack Welch, em partes eu concordo com ele é um pouquinho cético nessa questão de conceituar estratégia. Ele acha que a estratégia é como se fosse um organismo vivo, que se adapta, que muda com frequência. Então é difícil você ficar preso num conceito engessado do tema. Qual que é a definição de estratégia segundo Jack Welch? Curso de ação aproximado a ser revisto e redefinido com frequência. Repetindo, curso de ação aproximado a ser revisto e redefinido com frequência. Ou seja, eu traço uma estratégia, mas no decorrer da execução dela, eu posso e devo modificá-la como se fosse necessário. Por exemplo, uma estratégia que eu precisei criar lá em casa. O meu filho, o Vinícius, ele tem 8 anos e ele começou já a ficar muito preso em celular, em querer joguinho. Então eu defini uma meta pessoal de ter com ele ao menos 2 vezes por semana, que é o meu final de semana, uma atividade com ele ao ar livre. E aí o que eu pensei em primeiro, levar ele para o campo de futebol. Levo o Vini lá para o campo de futebol, a gente joga uma bolinha e tal. Só que com o passar das semanas, eu notei que o Vinícius foi perdendo interesse pelo futebol. O nosso treino, que durava aí de 45 a 50 minutos, com 15 o Vinícius já estava querendo desistir, já estava querendo ir embora, porque estava perdendo a graça para ele. E aí eu tive um insight, uma iluminação divina para quem quiser, e tem um pequeno matagal no percurso entre a minha casa e o campo. E o que eu convidei o Vini? Falei, filho, que tal se nós fizéssemos uma aventura hoje na volta do futebol? E daí, em vez da gente for pelo caminho tradicional, pela rua, a gente foi por dentro desse matagal, que para mim é um simples mato, para o Vini é uma floresta intransponível. Tem uma valeta lá, um córregozinho, para o Vini é um rio enorme. Então ele adorou a experiência. Hoje, quando eu convido o Vini para jogar bola, a primeira coisa que ele pergunta para mim é: pai, depois vai ter aventura? Então, quer dizer, se a minha estratégia fosse engessada, só jogar bola, seguramente eu ia perder o interesse do Vini por participar nesse tipo de esporte. Como eu adaptei a estratégia, eu consegui chegar lá. Na Formado funciona da mesma maneira. Uma estratégia geral que nós criamos há alguns anos atrás foi vender direto para cliente final. E aí a gente criou vários canais de venda, alguns já extintos, alguns estão sendo aprimorados. Por quê? Porque a Formado tem essa cultura de aprendizado que o Jack Welch vai salientar, daqui a pouco eu vou repetir, e por isso a gente foi adaptando as formas de atendimento. Por isso que hoje a venda para o cliente final é uma realidade e uma realidade de sucesso dentro da nossa empresa. E aí, o Jack Welch, para simplificar ainda mais, ele coloca 3 passos para a gente traçar uma estratégia. O primeiro deles é: crie uma grande ideia. Crie uma grande ideia. E é uma dica aí para quem está com uma crise de criatividade. Na semana que vem, o assunto vai ser como criar essa ideia. Que o Jack Welch propõe 5 questionamentos, através dos quais você respondendo eles, você está mais propenso para criar essa grande ideia, uma grande ideia de negócios, é óbvio. O segundo passo, coloque as pessoas certas no lugar certo. Eu acho que a gente já evidenciou bem isso, o quanto que é benéfico a pessoa certa estar no lugar certo e quanto que é ruim uma pessoa, embora seja certa, esteja no lugar errado ou vice-versa. Então, criou a ideia, coloca as pessoas certas para executar, e a terceira e mais importante, adaptar e melhorar. Aqui um pouco daquilo que a Formado fez com o atendimento ao cliente final, um pouquinho do que eu fiz com o Vinícius para ir no campo. Adaptar e melhorar. Sempre modificar a estratégia conforme a realidade implica. Um outro exemplo que eu gostaria de citar é de um software que a empresa adquiriu aqui para uma determinada atividade. No começo foi tudo muito confuso, mas foi a ideia do nosso diretor comercial. Ele colocou as pessoas certas, trocou pessoas, remanejou, pediu auxílio do TI, e hoje é um sucesso também essa ideia. Então, por isso que é importante a gente adaptar.
Dando sequência no livro, ele cita 3 cases de empresas que ele conheceu ou que ele acompanhou, né, que traçaram uma determinada estratégia. Uma delas é uma pizzaria nos Estados Unidos. Essa pizzaria, ela tinha um atendimento não ruim, mas muito seco, assim, sabe? A pessoa tratava com rispidez, rápido, a pessoa ficava em pé, tinha poucas opções de bebidas, todas não alcoólicas para a pessoa tomar, né, um atendimento ruim. E, no entanto, mesmo assim, faziam-se filas para comprar nessa pizzaria, sobretudo nos horários de pico ali do jantar, cafezinho e tal. Aí eu me questionava, né, na leitura do livro, por que, né, um atendimento tão ruim ter sido um sucesso, né, esse case dessa pizzaria. E a resposta está que o foco da estratégia dessa pizzaria era o produto. A pizza né, deve ser maravilhosa, gente. Por isso que, embora o atendimento seja ruim e o local não tão adequado, é um sucesso. O mesmo vale para o segundo case, que nesse caso é uma farmácia pequena, que ele fala que é do tamanho do vagão de um trem. Eu penso assim naqueles containers, nessas construções modernas que a gente está usando agora. Eu penso assim, uma farmácia que seja do tamanho de um container, que tem um corredor só, né, e segundo Jack Welch, abarrotada de produtos, cheio, tudo misturado. Eu me sentiria péssimo num lugar desse, porque nem no mercado que é organizado eu já me bato para achar as coisas, né? Imagine numa farmácia desse jeito. Mas também a farmácia é um sucesso. A resposta do porquê desse sucesso é que eles focaram a estratégia deles no atendimento. O atendimento é de excelência, eles chamam a pessoa pelo nome, até porque ela fica numa área retirada, num bairro, então eles conhecem os clientes, eles fazem sugestões personalizadas, eles sabem do gosto da Andressa, sabem do gosto do João, da Maria, então eles sabem oferecer aquilo que a pessoa quer, então por isso, né, também é um sucesso. E o terceiro case que ele cita é da própria GE, né, que ele trabalhava, que ela sofreu muito quando as empresas japonesas, Toshiba e Companhia Limitada, nas palavras dele, comoditizaram o mercado. O palavrinho infeliz, né, de se falar. Comoditizaram o mercado. O que é comoditizar? É transformar um produto de valor agregado numa commodity. A commodity, você sabe, né, é um produto que, assim, uma das características que a gente pode citar para explicar um pouquinho o que é a commodity é dizer que a única coisa que diferencia uma commodity da outra é o preço. A arroba da soja, tudo é soja, o que vai diferenciar é o preço dessa soja. Então a GE sofreu porque alguns produtos de sucesso deles, como televisores, aquela linha branca, né, foi comoditizada pelos japoneses, então eles acabaram perdendo o mercado. Eles traçaram uma estratégia um tanto quanto rigorosa, que foi fechar esses negócios, né? Eles fecharam os negócios que tinham sido comoditizados pelos japoneses e tentaram, outra palavrinha mais difícil, descomoditizar alguns produtos. E eu tenho um exemplo de descomoditização que eu fiz na minha casa, né? Lá para o meu filho Vinícius, uma das commodities que ele consome lá é o jantar, né? Porque ele odeia jantar, né? Como toda criança, acho, na idade dele, se ele pudesse ele jantava Nutella e de sobremesa sorvete, mas ele tem que comer janta, então a janta para ele toda ela é ruim, mas a janta do papai aqui é boa. Por quê? Porque eu descomoditizei o jantar. De que forma? Eu faço algo super simples que eu chamo de sanduíche natural. Ele consiste numa fatia de pão, rodelas de queijo cozido e salada, super natural, né? Só que aí vem o toque final que descomoditizou o meu sanduíche. Eu capricho numa dose de ketchup em cima. E o Vinícius, meu filho, ele adora ketchup. Então eu transformei o jantar, ou transformei um sanduíche numa coisa que é aparentemente banal, uma commodity, numa coisa de valor agregado para o meu filho, e por isso eu tive êxito aí na minha estratégia, né, em casa. A Pormade tem feito a mesma coisa, porque porta, gente, todo mundo vende porta, né? Você tem vários fornecedores, então de certa forma o mercado está comoditizado, né? Todo mundo compra porta. Só que a Pormade não, nós temos a linha HD, que você pode imprimir a imagem que você quiser, nós temos o PVC UD, que é um dos diferenciais que poucos concorrentes nossos copiaram, nós somos ainda líder em mercado. Além disso, nós criamos agora a borda, que é resistente à umidade, que é aplicada, então fica uma porta muito mais resistente à umidade. E também começamos a trabalhar com uma variedade grande de produtos, piso vinílico, papel de parede, queremos entrar também na janela, rodapé. Então o que isso cria diferença para o cliente? Por que eu compro na Pormade? Porque lá, além desses outros benefícios que eu acabei de citar, você pode comprar várias coisas. Então imagine que legal você ir numa loja que você encontra tudo o que você precisa.
No caso da construção civil, a Pormado quer ser isso. Aí dessa forma ela vai se descomoditizar, né, em relação aos nossos concorrentes. Então deixo a dica para você aí que é empresário ou mesmo que é profissional. Descomoditize a sua empresa ou a sua forma de trabalhar. Dessa forma você vai se tornar uma empresa e um profissional mais bem qualificado para o mercado. Obrigado e até semana que vem.